Olá, meus amigos. Hoje vamos de RZAT11. Vamos dar uma olhada nesse que é esse último relatório. Temos a questão do guidance para a gente olhar as expectativas das próximas distribuições. Lembrando, né, o RZAT é um fundo que alguns caracterizam como híbrido, outros como fundo de tijolo. Ele tem galpões, porém a modalidade, digamos assim, a forma que ele trabalha é bem diferente. Trabalha inclusive até com a taxa média de aluguel de IPCA+, né? Então não, não são aqueles aluguéis prefixados com reajuste, né? Automaticamente a inflação já vai indo direto. Inclusive tem a questão da opção de recompra que dá aquela turbinada nas distribuições, a gente vai olhar isso. Vai ver também um pouco sobre a questão do risco do fundo. Ele tem aquela forma de trabalhar com a recompra de imóveis por parte dos seus, digamos, inquilinos. A gente vai dar uma conversada sobre isso também, ver tudo sobre ele nesse que é esse último relatório. Yield segue na casa dos 13,3, inclusive esse fundo ele oscila bastante conforme a inflação sobe muito, ele tende a entregar muita distribuição, a inflação cai, ele tende a cair muito a distribuição, porque tudo praticamente, os aluguéis, a opção de recompra, tudo está indexado à inflação. Ele tem um pequeno percentual atrelado da CDI, mas a gente vai ver, é bem pequeno em relação ao restante. A gente tem um portfólio com 97% de imóveis, no caso 3% ali está por volta disso no CDI, né? Tem a questão dos arredondamentos, que seria praticamente uma operação que ele tem em portfólio, a gente vai já olhar sobre isso. Aqui a gente tem um desconto médio de aquisição, né? Um número bem interessante, ou seja, se a gente pegar os valores de todos os imóveis que ele tem, ele comprou com um deságio médio de 44%, né? Isso aumenta inclusive a questão da segurança do fundo, como a gente vai conversar mais à frente. Se tiver algum problema de inadimplência, esse imóvel fica com ele o inquilino que antes era proprietário daquele imóvel, né? Então, os direitos de recompra que ele vem pagando, né? Esse inquilino perde, então fica com o fundo. Às vezes, dependendo da situação, é até interessante que o inquilino cause problema no final do contrato e o fundo já tem recebido toda a opção de recompra. Eu vou já explicar mais detalhes sobre isso à frente, ok? 11 imóveis em portfólio, temos aqui o valor patrimonial 99,86, o fundo está sendo negociado bem abaixo disso. Teve essas quedas, né? Teve questão de Selic, inclusive projeção de Selic subindo, mas enfim, não vamos entrar tanto nesse detalhe. Ele até coloca aqui os valores de aquisição dos imóveis em milhões e faz a avaliação de mercado, quanto é que ficaria, né? No caso 715, né? Não só no RZAT, também quem acompanha o RZTR, por exemplo, ele também coloca lá o valor patrimonial e coloca um valor de mercado, digamos, uma atualização de mercado de como é que estaria aqueles preços, né? Talvez muita gente não concorde, até porque se o valor do mercado, né? Muita gente pode simplesmente dizer, se o valor do mercado dele é 715, então o valor patrimonial era para ser 715, né? Já que ele está valendo isso. Mas enfim, vamos avançar. Aqui a gente, a última distribuição foi de R$ 1 por cota, ele fez uma reservazinha de 9 centavos, inclusive, nesse momento ele está sendo negociado a R$ 77,66. É um desconto do P sobre VP aqui bem considerável, o fundo tem volta 38, 39 mil cotistas, esse é o gráfico de cotação, quem quiser ver no detalhe, inclusive, ele teve a mínima lá no dia 18, né, ali dia 18, dia 19, onde os fundos, praticamente muitos fundos bateram sua mínima histórica, ele foi o caso disso também, mas aí o fundo tem erguido a cota, né? Depois caindo novamente, né? E tá até um pouco, digamos que próximo da mínima que ele bateu. Diferença de, vamos ver aqui, 3,59, né? Inclusive essa diferença, o fundo chegou a subir 15%, né? E com essa queda, essa subida ficou aí na casa dos 3 e pouco, ok? Vamos aqui continuar. Ele vai falar que essa reserva que ele fez na última distribuição dos 9 centavos foi devido à questão de possíveis meses à frente com inflação abaixo, né? Como eu falei, quando esse fundo tem uma inflação ali de um mês que foi baixa, ele tende a dar uma queda bem violenta nas distribuições. Então, diante disso, o fundo já está fazendo um pouco de reserva para tentar linearizar essas distribuições. Aqui a gente já tem a questão das expectativas, né, das próximas distribuições, aqui do lado da DRE. Vamos olhar aqui ambos os casos. De expectativa de distribuição, 95 centavos é a meta, sendo a banda inferior do guidance, um mínimo 90, um máximo de R$ 1. Lembrando, isso aqui é só uma expectativa, tá? Isso aqui nem nenhuma garantia. Aqui a gente tem a DRE do fundo. Em dezembro ele teve de distribuição R$ 1 por cota e o resultado foi de 57 centavos, ou seja, o resultado foi bem abaixo do que ele distribuiu. Claro, aqui no caso a gente teve o pagamento da taxa de performance que consumiu grande parte desse valor, e aí ficou os 57 resultado, né? Tinha reserva, aportou, ficou com R$ 1. A gente vê que, inclusive, as reservas anteriormente eram de 51 centavos, e essas reservas caíram drasticamente para 9. No caso, ele poderia ter entregue um pouco mais se tivesse reserva, né? Mas como ele citou, ele optou por não entregar tudo para manter mais esse patamar. Inclusive, para o próximo mês, como a gente viu, a tendência dele reduzir para os 95 centavos, né? A gente tá vendo, a reserva já foi
praticamente toda consumida, né? Ficou só os 9 centavos, que aí, quem sabe, nesses períodos dos próximos meses, né? Se bem que tem expectativa de inflação já alta nos próximos anúncios, ok? Não essa de janeiro, né? Mas de fevereiro ali já tem-se um certo comentário que seria uma inflação alta. A gente vai acompanhando para ver como é que vai ficar. Mas a expectativa é dos 95 centavos para os próximos 3 meses. Dos 11 imóveis do fundo, ele tem todos locados, né? No caso, são 9 inquilinos. Vai falar aqui da taxa contratual média de IPCA mais 9,7, foram adquiridos por 403 milhões de reais, né? Como novamente ele fala na última avaliação de mercado, tá? Não é a avaliação patrimonial propriamente dita do fundo. A avaliação do mercado avaliou em 715 milhões de reais. Ele sempre coloca, tá? Isso aqui, lembrando, o patrimonial do fundo tá os 400 e pouco, né? Que tá até 422 reais, de 402 milhões de reais. Em novembro do ano passado, ele vai citar a questão da compra do galpão, do armazém, na verdade, né, do Porto dos Gaúchos, né? Inclusive teve a liquidação do Cristo do Gesto. No caso, ficou uma operação sale leaseback, né, com o pagamento da opção de recompra, como eu expliquei para vocês. E no caso foi um contrato aí de duração de 5 anos, no valor de 35 milhões de reais e uma taxa de IPCA mais 10,5%. 97% do fundo está no IPCA, 3% no CDI. A gente tem aqui a Cidade Imperial, né, como principal imóvel do fundo, 150 milhões de reais, né, bem acima do restante. A gente tem aqui a questão dos prazos, né, inclusive esse, que é o maior, ele tem um prazo aí de apenas 2 anos, então é bom ficar acompanhando isso aqui. A gente, inclusive, vê algo interessante aqui, ele colocou o percentual de desconto nessas aquisições, né. A gente vê aqui, todos os imóveis tiveram aquisições de 53% para baixo, né, da aquisição, ou seja, ele comprou praticamente todos os imóveis, na média aqui, né, menos da metade, né, do preço, 44% de desconto que foi adquirido, né, quase metade do preço do imóvel, um pouco mais. Tem imóvel aqui que foi comprado com 50% de desconto, né, olha só isso aqui, metade dos valores, ok? Até acima aqui, como a gente vê. Aqui à frente a gente tem por localização, por tipo, né, também tá distribuída entre imóveis logísticos, né, também tem industrial e imóveis comerciais, no caso galpões, né, galpões nas 3 situações. Aqui a gente tem, ele vai falar um pouco dessa operação sale leaseback com a opção de recompra, né, mas resumindo para vocês tudo isso aqui, ok? A gente tem, até graficamente aqui fica até mais fácil de interpretar, o fundo compra um imóvel de uma empresa, né, compra lá o galpão que seja, e fica alugando aquela empresa, né, no caso, ou aluga para um terceiro, né, que tem, no caso tem a sale leaseback, a buy to lease, né, que são bem parecidos, mas no caso aqui dele, a sale leaseback, ele aluga para essa empresa, né, paga o imóvel, ele compra o imóvel, o preço bem descontado, como a gente viu, né, o desconto lá médio lá de 44%, ou seja, ele já compra um preço bem mais baixo, né, do que propriamente vale o imóvel, e esse inquilino fica pagando as opções de recompra, que no caso é o quê? Quando termina esse contrato, essa empresa pode recomprar esse imóvel, ok? Ela vai pagar o mesmo preço que ela pagou. Aí você diz, como é que ela vai comprar passado anos? Porque no caso, todo mês ali são feitos os pagamentos das opções de recompra. Todo o IPCA que tem é feito em cima, calculado em cima do valor do imóvel, o valor que vai ser pago. Por exemplo, se o imóvel vale lá tantos milhões de reais, a inflação foi 1%, por exemplo, então ele vai pagar 1% daquilo ali, da valorização daquele imóvel, é pago mês a mês ao fundo. Isso, logicamente, já entra como lucro, né, porque é a valorização do galpão, então o fundo já pode usar isso para distribuir, e é isso que faz, né, no caso, dar uma subida nas distribuições. Claro, quando a inflação cai muito, então o valor do aluguel, que já é atrelado à inflação, cai, e a opção de recompra também cai. Então, quando acontece isso, a tendência é que o fundo cai muito a distribuição quando a inflação é baixa. Pelo outro lado, né, quando a inflação é bem alta, ele vai receber o aluguel, né, o arrendamento, como queira falar, normalmente aluguel, arrendamento vem em fazenda, ele paga o aluguel, recebe o aluguel atrás da inflação, um valor alto, né, porque foi corrigido pela inflação. A opção de recompra daquele imóvel, o preço daquele imóvel sobe de acordo com a inflação, então vai subir muito também, no caso da inflação alta. Então ele recebe 2 valores altos ali, e aí ele tem um resultado bem alto. E por isso que dá aquela volatilidade nas distribuições, né, e aí ele está tentando ver a questão das reservas para manter isso aí num patamar mais estável. E lembrando, né, lá no final do contrato, o inquilino pode comprar esse imóvel, né? Quando ele for comprar, ele vai pagar o mesmo preço que ele pagou, né, que o fundo pagou na compra lá inicial, no início do contrato, né? Porque ele já pagou a atualização, a valorização daquele imóvel já foi paga. Ele vai citar aqui alguns itens, uma questão da diversificação, né? A gente viu lá alguns estados, a questão da rentabilidade da IPCA, como já expliquei.
e a proteção do patrimonial, que é devido aos deságios que ele compra, né? Os descontos que ele compra, que aí compra um valor bem considerável. Ele vai citar essa questão da prioridade do pagamento, porque caso o inquilino venha a ter um problema ali de não pagamento ou alguma dor de cabeça ao fundo, aquelas opções de recompra que foram pagas, né? O contrato, por exemplo, é cancelado, mas aquelas opções de recompra que foram pagas pelo inquilino, o fundo já recebeu, né? Ou seja, para o inquilino é péssimo que ele atrase, é péssimo que ele tenha um distrato, né? Porque ele já pagou mensalmente ali, né? Vai ficar sem um imóvel, já pagou a atualização daquele imóvel que ele não vai ter, né? Para o inquilino. Então, fica bem apertado, ainda até colocar aqui que os inquilinos colocam prioridade, né, os seus compromissos dos pagamentos dos aluguéis devido a isso, né, que pro inquilino seria péssimo, né, não fica com o imóvel, ainda perde toda a valorização que ele pagou naquele imóvel e o fundo fica com o imóvel comprado a um preço bem descontado. Caso o inquilino chegue a querer cancelar o contrato, né, ou seja, ele quer simplesmente comprar logo o imóvel, o inquilino lá, por algum evento, né, recebeu uma bolada de dinheiro e diz: eita, tô com a grana aqui, quero comprar esse imóvel logo, não quero nem pagar mais aluguel, quero comprar antecipadamente. Tem multa em cima disso, né? Se ele quiser comprar antecipadamente, no caso, multa entre 10% a 20% do valor de aquisição. E ele até cita que desde o início da gestão teve 3 opções de recompra, né, que foram realizadas ali pelos seus inquilinos. No caso, resultaram em ganhos extraordinários para o fundo. Aqui à frente a gente já entra no detalhamento desses galpões, né? O final já do relatório. Relatório bem rápido. E eu até peço a vocês aí que se inscrevam no canal, deixa o like no vídeo, participe do grupo Telegram, o link vai estar na descrição, beleza? E a gente encerra aqui com o Guidance, beleza? E a gente se vê no próximo vídeo, valeu!